Bom, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre direitos fundamentais. É uma aula que particularmente eu curti bastante fazer. Eu acho que é muito importante para a gente, tendo a Constituição que a gente tem hoje e vivendo um momento de ascensão também, né, de vários estados totalitários. A gente tem o exemplo da Hungria, por exemplo, em que agora no meio dessa pandemia, o presidente trouxe para si, concentrou mais um dos poderes. Além do executivo, ele concentrou o poder de legislar durante a pandemia. E não sei se vocês ouviram aquele podcast que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, que falava justamente sobre isso, essa ascensão dos estados totalitários, de líderes totalitários, na verdade, né? Esse é um risco que a gente corre, e pensando em outros países, inclusive aqui na América Latina, né? A gente vê o caso da Venezuela, a gente vê o Putin querendo se perpetuar no poder, assim como Maduro e alguns outros presidentes pelo mundo. Por mais que alguém possa concordar com um presidente com outro, essa ideia de ter presidente querendo se perpetuar no poder, ela fere a base dos direitos fundamentais, como a gente vai ver aqui hoje, que essa alternância do poder evita com que a gente tenha líderes totalitários, líderes autoritários, né? E faz com, assim, pelo menos tenta impedir que esses caras se perpetuem no poder de forma que eles vão amoldando o Estado de uma forma mais característica deles e se fortaleçam enquanto líderes. Isso é um problema em todo lugar, por isso que a alternância de poder ela é importante. Ainda que a gente goste de um partido, de outro, de um político, de outro, é essencial a alternância de poder, até para a gente ver de que forma aquele cara que a gente gostava, ele acertou, ele errou, enfim. E esse exemplo a gente viveu e vive vários exemplos desses no nosso país também. Então, vamos para a nossa aula, né? Comecei com a citação do José Afonso, porque, dentre outros autores que eu pesquisei para fazer essa aula, eu costumo concordar bastante com o José Afonso, até porque ele é bem do contra. Não que ele seja do contra, que ele seja mal aceito doutrinariamente. Ele é bem aceito doutrinariamente, mas ele é bastante crítico, então isso me agrada nele. E principalmente quanto a direitos fundamentais, ele tem livros específicos sobre direitos fundamentais, assim como outros autores também têm, mas eu gosto da abordagem que ele faz. Ela é uma abordagem que ela é até de certa forma filosófica, mas não é tão distante assim do que a gente consegue ler em leituras mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Então o que o José Afonso falou? Ele defende que os direitos fundamentais são coisa recente e caracteriza-se como a reconquista de algo que, em termos primitivos, se perdeu, quando a sociedade se dividirá entre proprietários e não proprietários. Aqui, desvinculando qualquer caráter ideológico quanto ao direito de propriedade, a gente está falando aqui entre o direito que se nega às pessoas de ter uma vida da forma como ela quer. E esse exemplo eu já dei uma outra aula para vocês de teoria da Constituição. Quando a gente, naquela ascensão, né, do capitalismo ali na Inglaterra, em que os senhores feudais, eles antes eram donos daquelas terras, mas as pessoas eram livres para transitar, para utilizar os recursos, para criar seus animais, para cultivar, enfim. E com o surgimento do capitalismo, todas essas áreas elas passam a ser de interesse dos senhores feudais, que começaram a ser então esses novos burgueses, né? Essas pessoas que passaram já tinham um grande capital político de certa forma, né? Porque eles eram detentores daquelas áreas, mas passaram a ter capital econômico. E aí com essa nova abordagem, né? Essa passagem para o capital econômico, eles precisavam de recursos, né? Precisavam de matéria-prima. A matéria-prima naquela época era o quê? Era o carvão.
Então, aquelas florestas que antes eram de uso comum, as pessoas podiam utilizar os recursos da forma como bem entendessem, elas passaram a ser cercadas. E aqueles recursos eles passaram a ser utilizados como insumos da produção das grandes indústrias, né? Então as pessoas foram perdendo espaço e viraram esses não proprietários aqui, que o José Afonso menciona. E os proprietários, obviamente, eram senhores feudais, que de certa forma já eram proprietários, mas que aquele exercício do domínio, ele muda um pouco de característica. Assim. Essa história toda está relatado muito bem num livro que chama Histórias em Comum, eu acho, que é do Thompson. É um historiador inglês e tal, e ele relata essa transição e aí essa perda de direito dos commons, como ele chamava, né, dos comuns, que eram esses agricultores ali, a galera que estava por ali de boa, só vivendo, plantando, enfim. E aí depois vem várias outras teorias, vem David Harvey, vem não sei o que. Então, é uma longa história, mas essa divisão aqui que ele menciona entre proprietários e não proprietários é quando a gente primeiro passa entre a legitimar um rei como absoluto e dono de um determinado domínio, né, de determinado território, e exercendo domínio sobre as pessoas e sobre aquela terra. Depois a gente passa para uma outra revolução, a Revolução Burguesa, né, em que a gente combinou nas revoluções americana e francesa com a Declaração de Direitos. É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. E aí depois uma nova revolução da classe operária. Então, a luta por direitos fundamentais é a luta pelo mínimo. Ela sempre foi uma luta pelo mínimo para que o ser humano seja respeitado de alguma forma e em algum nível. E aí a gente tem o início, portanto, desses direitos fundamentais. Então, na sociedade primitiva, ou gentílica, o poder interno da sociedade se diferenciava do que posteriormente passou-se a experimentar mundialmente com o capitalismo. Ou seja, antes as pessoas vivenciavam aqueles hábitos comuns, aqueles hábitos coletivos, né, em que não necessariamente precisava de cerca. Isso para quem lê a Bíblia eu acho que fica muito mais nítido até do que para mim que não leio, mas já ouvi falar em alguns momentos. Mas essa coisa do não ter cercas, de ter pastores por toda parte, e esses pastores conseguindo levar a sua subsistência da sua família, isso ficava bem nítido na Bíblia, e a gente não tinha muito bem, até em determinado momento, e em determinados lugares também, porque vai mudar de lugar para lugar, essa dimensão, né, da propriedade, essa dimensão do privado, da cerca, dos cercamentos, dos comuns, que é o que o Thompson fala e vários autores também. E eu falo muito disso porque foi o que a teoria que eu usei na minha dissertação. Então, é um assunto que me agrada falar, né? Então, o Estado, ele passa... quando a gente começa a lutar por esses direitos e garantias mínimas, a gente primeiro tem a ideia de que o Estado ele era o garantidor dessa ordem de dominação, tanto pelo monarca, né, o Estado concentrado na figura do monarca, e depois nos Estados liberais, vamos dizer assim, são os Estados baseados na política do grande capital econômico. Com isso, então, o ser humano viu-se diante de opressões sociais e políticas, e sua história não é senão a história de lutas para delas se libertar, ou seja, para se libertar dessas opressões. E a história dos direitos fundamentais é muito isso. Assim. Na Inglaterra a gente já estudou em outros momentos, em TGP também, que a gente viu a Carta Magna surgindo como a base a origem, na verdade, né, dos direitos processuais. A gente passa a não ser julgado conforme o fato, na verdade conforme o fato sim, mas não conforme a cabeça do soberano. Mas a gente tem respeitado minimamente um devido processo legal, em que vão ser consideradas as provas, né, vai ser respeitado o contraditório. Algumas dessas bases elas foram firmadas lá na Carta Magna
na Inglaterra. Mas, obviamente, tinha suas limitações. A gente vê aqui, na época que ela foi editada, em 1215, depois quando ela passou a ser efetivada de fato 10 anos depois, 1225, era basicamente uma carta feudal, né? A gente estava aí no meio da Idade Média, assim, vamos dizer assim, lá pelo seu ápice realmente. Mas aí, se a gente tinha essa carta feudal, ela não estava ali para garantir os direitos dos servos, né? Elas estavam ali para garantir os privilégios dos barões e dos homens livres, que naquela época eram pouquíssimos, né? A gente podia contar com a mão, como o José Afonso fala. Eram os senhores feudais, na verdade, né? Eram as pessoas que tinham influência política naquela época, tinham o sangue azul. Então, esses caras que eram os detentores do direito ao devido processo legal. Agora, o servo, o cara poderia ser executado ali de qualquer forma, e ninguém estava nem aí para ele. Inclusive, a igreja estava pouco se importando. Inclusive, reforçava, né, a figura do monarca como um desejo do divino naquela época. Não que não continue sendo, por exemplo, na Inglaterra, ainda de certa forma, com o protestantismo e a garantia da figura da rainha, enfim. De certa forma, ainda permanece essa visão bastante arcaica, né? Mas é isso, as pessoas são amarradas às suas histórias. E aí, então, por isso que eu digo quando vocês estavam me perguntando lá nas lives do YouTube: ah, professor, quer dizer que então o Common Law é melhor do que o Civil Law? Não necessariamente, a gente tem amarras sociais, políticas, em todos os sistemas, né? Então, não é que um seja melhor que o outro. Cada um vai ter seus benefícios e seus malefícios. E aí a gente vem lá em 1628, Petition of Rights, que era uma petição dos membros do parlamento ao rei Charles I, requerendo o reconhecimento de liberdades e direitos que já estavam reconhecidos na Carta Magna, mas que de certa forma eles não estavam sendo respeitados. E como a gente viu lá na classificação das constituições, na aula retrasada ou passada, já nem me lembro, mas acho que na passada, né? Houve um pacto entre o rei, que queria se manter no poder, né, de certa forma, e aqueles nobres em ascensão, que queriam um pouco mais de liberdade. Então, de novo, a Petition of Rights, ela é uma peça da história que ela é importante, mas ela vinha buscando o reconhecimento somente dessas pessoas nobres, ou seja, os servos continuavam à mercê de qualquer liberdade e direito e garantia individual, fundamental, social, cultural, enfim. Eram os relegados. Habeas Corpus Amendment Act, 1679, era basicamente uma proteção para que o rei ele não usasse do seu poder totalitário que ainda existia de certa forma, ainda que ele estivesse se limitando, né, com o decorrer do tempo, mas a gente vê, obviamente, que não é que não houve também nenhuma peça importante entre um momento e outro aqui, né? Entre 4 séculos, basicamente, teve, mas assim, a gente tem peças que são importantes, algumas mais importantes que outras. E além disso, o processo de evolução histórica, se a gente pensar também lá no Common Law, ele é bem mais lento, né? Imagina, a gente tem séculos e séculos da monarquia exercendo o seu poderio, e qualquer pessoa que contestasse, ela poderia ser executada, poderia ser considerada uma traidora. Então, era difícil sim surgir contra essas figuras. Então, aproveitavam a figura de reis que talvez fossem um pouco mais fracos para garantir uma evolução aí nesses direitos, né? Isso vai acontecendo mesmo. Inclusive, na Petition of Rights, se pediu a renúncia, e aí outros monarcas vieram ao poder que tiveram que conceder esses direitos. Então aqui era contra a prisão arbitrária, né? Ou seja, as pessoas não podiam ser presas. E, de novo, eles evocaram aqui a Carta Magna, né? Ou seja, a gente já tem
o direito ao processo, a um processo justo e igualitário, então, por favor, também não prenda a gente de qualquer forma, né? Não prenda a gente arbitrariamente, que era uma das principais armas que tinha o monarca naquela época. A pessoa se voltou contra ele, ele mandava prender a pessoa, deixava ela presa, depois executava se fosse o caso. Então, aqui no habeas corpus, que é o primórdio do habeas corpus, né? Surgiu então esse direito de não ser preso arbitrariamente. Já a Bill of Rights, vocês já devem ter ouvido em outros momentos, em 1688, se insurgiram agora de forma mais drástica contra a monarquia, em que a soberania popular, de novo, popular a gente fala não todos os servos, né? Só uma determinada classe, conseguiu fazer esse esquema de pactuação, de novo, de deixar a monarquia existente ainda. Então, surgiu a figura então da monarquia constitucional, mas evoluiu-se para um sistema mais próximo do que a gente tem hoje ao parlamentarismo. Já nos Estados Unidos, a gente vê como, e aí bebendo da fonte diretamente, né, da Inglaterra, como uma colônia naquela época até então, a Declaração de Virgínia, como anterior, inclusive, à Revolução Francesa, sendo a primeira declaração de direitos humanos da forma moderna. Porque todas essas declarações, cartas ou peças jurídicas ou peças históricas, elas são aqui base, são fontes do direito do common law, né? Todas elas são utilizadas e continuam sendo utilizadas como peças constitucionais. Só que aí a gente tem, com a Declaração de Virgínia, um documento só, com um fim específico. Era uma declaração de direitos fundamentais. Ou seja, nosso Estado da Virgínia vai ser constituído dessa forma, garantido minimamente esses direitos fundamentais. Então, por isso que a gente diz que é da forma moderna, né? Porque antes se tinha esses documentos esparsos, hoje a gente reúne, agrupa num documento só e garante esses direitos fundamentais em um documento que pode ser lido abertamente, enfim, e pode ser modificado conforme a necessidade. Então a gente forma as bases, na verdade, do direito do homem, que aí a gente também não pode desvincular aqui de toda a influência que os Estados Unidos sofreram da França, né? Que, sim, esses direitos surgiram aqui, essa evolução histórica de se insurgir contra um soberano veio da Inglaterra, mas foi se amadurecendo principalmente com os teóricos iluministas franceses, né? Então, com a Declaração da Virgínia, a gente garante, primeiro documento na história, essa igualdade e liberdade entre as pessoas, a soberania do povo, a existência do governo para o bem comum, e aí eu gosto desse termo também, proteção e segurança, a inexistência de privilégios, e aí aqui é bastante questionável, a separação dos poderes, eleições e direitos processuais. Então, foi a efetivação no documento só, na Declaração de Virgínia. E depois vem a declaração, assim, vocês veem que é no mesmo ano, mas assim, foram meses depois, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi redigida pelo Thomas Jefferson, inclusive o J ficou minúsculo aqui, que aí tem uma questão bem interessante, que os americanos usam isso até hoje, assim, não sei se vocês já viram isso em filmes, séries, mas essa busca da felicidade como um direito constitucional, como um direito do cidadão estadunidense, norte-americano, né? O que seria esse direito à felicidade? Ou seja, eles evocam muito, olha, eu preciso exercer todas as minhas liberdades individuais para buscar a minha felicidade. E a forma como eu vou buscar minha felicidade diz respeito só a mim, não diz respeito ao Estado. Está garantido desde a Declaração de Virgínia, né, essa igualdade e liberdade entre as pessoas, e culmina aqui com a busca pela felicidade. E a busca pela felicidade ela é totalmente subjetiva. Eu sei dizer de que forma que eu vou ser feliz, né?
Então, é um direito bastante interessante de ser colocado na Constituição. E aí os americanos gostam dessa flexibilidade e que é bastante possível utilizar no sistema de common law, né? E aí tá lá, busca pela felicidade. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, eu acho que é interessante também. A gente não tem nada parecido no nosso sistema constitucional. Aí já a Constituição americana, quase 10 anos, né, 9 anos depois, ou 11 anos depois, existia então a estrutura básica na Constituição norte-americana. Só que aí, por pressão de outros estados e inspiração na Declaração de Virgínia, disseram, olha, a gente aceita essa declaração, essa Constituição, só que a gente precisa de uma declaração de direitos. E aí foram feitas as primeiras 10 emendas à Constituição norte-americana. Hoje são 22, se não me engano. E as 10 primeiras foram feitas na sua assinatura. Ou seja, foi redigido o documento original, diferente do nosso processo, né? Se vocês lembrarem da nossa aula de poder constituinte. O processo foi totalmente diferente, né? A gente foi colocando os projetos, né, de inserção dos dispositivos na Constituição e foi discutindo, passava do primeiro para o segundo turno, enfim. Aqui não, a Constituição estava pronta e aí os estados cabia a sua assinatura. Ou seja, vocês aceitam essa Constituição ou não? Aí disseram, olha, eu aceito com uma condição, alguns estados, né? A gente precisa de direitos. E aí surgiram essas 10 primeiras emendas, são 10 primeiros artigos, que eles chamam de emendas, que popularmente é chamado aí pela doutrina de Bill of Rights americano, que já tinha o Bill of Rights aqui dos ingleses e essa carta, né, de direitos, Bill of Rights, essa carta, essa declaração de direitos, serviu foi como essa emenda à Constituição norte-americana. Já na França, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, aqui difere desse processo histórico, né, de uma carta magna garantindo liberdade das pessoas face ao monarca, e aí vai evoluindo esse processo conforme vão passando os séculos. Essa luta da colônia por garantir direitos individuais e depois ficar independente do colonizador, né, que eram os ingleses. Já na França, e aí aqui tinha um caráter completamente nacionalista, né, ou seja, era voltado para os cidadãos daquele estado, ou daqueles estados, antes de se unirem. Já na França, não. Veja até como é bonita essa expressão, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela veio depois da Declaração de Virgínia e antes da Constituição Americana. Mas o sentido era de universalizar esses direitos. Olha, vamos fazer essa declaração para todo ser humano, para todo cidadão. E essa noção do homem, do cidadão, é importante, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, esse amadurecimento dos iluministas criava então a ideia de um Estado liberal, ou seja, a gente tem um Estado que ele concentra todos os poderes nele. A gente precisa cortar a cabeça desse rei, fazer uma nova forma de Estado condizente com os pensamentos que estão sendo ventilados aqui ao longo do século XVIII, para a gente se modernizar, né? E aí, obviamente, a técnica das declarações americanas ela foi importante. Vocês já viram aquela imagem que eu até coloquei na aula retrasada, né? Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aquela técnica por artigos e esquematização, ela veio inspirada nos americanos, mas a ideia ela veio dos franceses originalmente, né? Esse amadurecimento todo da ideia dos iluministas. Então ela tinha um caráter universal, ela não ficava adstrita ao território francês. Na verdade, a intenção dela era dizer, olha, vocês, cidadãos do mundo, se unam contra o Estado soberano. Essa aqui é a nossa carta
mínima de direitos e do cidadão, né? O indivíduo tem esses direitos e o cidadão, enquanto que é o indivíduo enquanto integrante de uma nação, de um estado, ele também tem esses direitos aqui. Por isso ele tem esse caráter pré-social, ou seja, antes da gente pensar no estado, a gente precisa pensar quais são os direitos mínimos do indivíduo, quais são as suas liberdades públicas, as suas liberdades face à sociedade, suas liberdades face ao Estado, né? O que o Estado pode fazer pensando que o ser humano ele tem esses direitos e aí o Estado precisa ou não fazer nada para que não afete esses direitos ou fazer alguma coisa para garantir esses direitos. E aí essa que era a discussão naquela época. Então, ele independia de sua interação em sociedade no primeiro momento, para que depois se amadurecesse e pensasse no homem face à sociedade. Então, os direitos mínimos, que seriam os direitos do homem, seriam esses independentes da sua integração em sociedade, que são condizentes aqui. A sua liberdade individual, o direito à propriedade e o direito à segurança. Esses são os direitos que independem da sua integração em sociedade. Já os direitos do cidadão são os direitos civis, como a gente chama mais modernamente a nossa Constituição também. Que são os direitos do indivíduo em sociedade, ou seja, são os direitos de resistência à opressão e acesso a cargos públicos, ou seja, é preciso garantir que o cidadão médio ele consiga alçar voos maiores, consiga acessar o Estado no nível mais alto do que estava sendo posto anteriormente. E essa resistência à opressão a gente pensa também muito no histórico que estava sendo vivido dos estados totalitários, né, em que o cidadão, ou o cara que nem era considerado cidadão, ele era oprimido de diversas formas, ele não tinha direitos, né? Com isso a gente garantiu essa garantia formal das liberdades, que era a positivação num documento, numa Constituição, numa declaração de direitos, de liberdades mínimas do Estado, do homem enquanto indivíduo pré-sociedade, né? E do homem inserido no meio social e face ao Estado. Por isso, então, foi determinante o papel da burguesia. Não pense que também era uma revolução bonitinha, que estava todo mundo lá na França, vamos derrubar a Bastilha e corta a cabeça do rei. Não, as pessoas continuavam tendo nojo de pobre e de servos, como a gente tem hoje no Brasil. Mas era isso, foi importante naquele momento. Eram esses caras, eram esses burgueses que estavam em ascensão e estavam insatisfeitos com a forma com que o soberano se impunha sobre eles. Portanto, essa opressão ela era política, né? A opressão do monarca sobre os burgueses ela era meramente política. E isso, obviamente, não era pouca coisa, mas era importante garantir para os burgueses essa ascensão, esse acesso a cargos públicos de respeito a não ser mais oprimido pelo Estado e ter acesso a posições de decisão. Ou seja, eles chegando a posições de decisão é possível pensar em formas do Estado, em formas de atuação do Estado face aos cidadãos, que agora são considerados cidadãos de fato, né? Não são mais meros participantes ou integrantes de um Estado em que eles detêm poucos direitos. Mas aí a opressão deles não era política, eles já tinham um capital político, um capital econômico forte, e estavam querendo alçar voos maiores a partir disso. Por isso que a gente chama que são liberdades de resistência. Se vocês verem, ó, é uma resistência à opressão, são liberdades mínimas mesmo, para que a gente garanta a existência desses cidadãos em sociedade.
Por isso que as liberdades formais são diferentes das condições materiais. É aí que vai a citação do José Afonso, mas aí citando o Juan Fernando. A burguesia liberal, ela aparenta conceder a todos a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, os direitos políticos, as possibilidades de oposição política. Mas, de fato, tais direitos e liberdades não podem ser exercidos realmente senão pelos capitalistas, que são os que têm ou detêm os meios econômicos indispensáveis para que tais liberdades sejam reais. Não sei se vocês já viram o Cidadão Kane, é um filme meio antigo. É um cara que ele é dono de uma grande rede de TV, de jornal, e depois ele vai para a TV. Ou seja, é um dono de uma mídia em massa. E ele exerce grande influência, né, sobre a sociedade. Ou seja, ele é esse capitalista que tem como exercer essas suas liberdades. Ele tem meios econômicos e políticos de exercer essa liberdade. E as pessoas que estão sendo manipuladas pelo Cidadão Kane, elas não têm. Elas estão ali só como espectadoras de todo aquele processo. E assim era no surgimento dessas liberdades públicas, como era chamado naquela época das grandes revoluções, né? A gente tinha grandes figuras lutando por esses direitos, o que é bonito, é nobre, enfim, mas ela não era para todos. Era apenas para essa burguesia liberal. De novo, é importante? É, historicamente, mas aí depois a gente passa por outras revoluções que chegam ao nosso nível, pensando eu, vocês e todo mundo aqui em Altamira que não somos grandes capitalistas, embora as pessoas sejam donas de determinado capital, sejam empresárias, mas os grandes capitalistas não somos nós, né? Nozes. Ótimo. Não somos nós. Lembrei do meme. As árvores somos nós. Enfim. Então, os grandes capitalistas não estão em Altamira, não estão no estado do Pará, podem até estar em São Paulo, que são os banqueiros, né? O Safra lá, que é o banqueiro mais rico do mundo, enfim, é brasileiro. Esses caras são os grandes capitalistas, né? O dono da Globo, o dono de Record, enfim. Esses caras são os detentores do capital e eles exercem plenamente esses direitos mínimos, né? A gente é negado vários desses direitos aqui. Se a gente pensar na Transamazônica, o nosso direito de locomoção ele está totalmente cerceado. E quem nem sequer tem carro, imagina, vai andar de bicicleta na Transamazônica, vai ter que pagar R$ 200 de busão para ir daqui para Belém. A galera não tem essa grana, né? Muitas das vezes. Agora a gente não tem nem voo no aeroporto também. Ou seja, os grandes capitalistas não somos nós. Ou nozes, né? E aí a gente continua tendo negado muitos desses nossos direitos fundamentais. Mas aí é que surge essa ideia de que existe uma igualdade abstrata entre os homens. E aí seria uma função do Estado a guarda mínima desses direitos. Olha, o Estado, tu não tens que interferir na nossa vida. O máximo que tu vais fazer, enquanto Estado liberal e garantidor das nossas liberdades individuais, liberdades públicas, liberdades formais, é atuar em defesa desses direitos. E ponto. O resto deixa com a gente. E é aí que surgem as teorias liberais, né? Só que aí a gente pensa, a gente tinha um monarca, os senhores feudais viraram grandes capitalistas, era essa burguesia emergente, se insurgiram contra o monarca, derrubaram os monarcas ou fizeram acordos para que o monarca continuasse lá com alguns privilégios e eles mantivessem outros privilégios. E eles ascendessem a outros privilégios. E aí isso vai se desenrolando, né, por um século, meio século, até que surge o Manifesto Comunista, reunindo e agrupando muitas das teorias que se tornaram marxistas, né, mas que tinham um cunho socialista, comunista naquela época, que hoje em dia culminaram que a gente entende pelo que é o marxismo, né? Pelo processo
Eu tava lembrando agora o nome da teoria do Marx, eu esqueci, gente. Depois eu lembro. Minha memória é horrível. Enfim. Materialismo histórico. Pronto, lembrei. Que a gente conhece então como o materialismo histórico, que é o quê? Se for separar esses dois termos, o materialismo histórico é a acumulação material pela história, ou seja, se a gente vê quem são esses caras que são os grandes capitalistas, quem são os herdeiros dessas grandes fortunas, eles são pessoas que sempre foram detentoras de algum capital, né? Ou político ou econômico, conforme a história. Então, esses caras eles continuam se perpetuando, né, no exercício desse domínio econômico, enfim. E aí, nessa evolução, nessa linha histórica da luta por direitos fundamentais, é que a gente vê a crescente crítica do regime liberal burguês. O que é isso? A gente viu que na Revolução Francesa a gente teve os burgueses lutando pelos seus direitos. E aí os servos, eles viraram os operários dessas grandes fábricas e tudo mais, desses feudalistas, agora capitalistas burgueses. Com o tempo, esses caras começaram a criar consciência, ou pessoas começaram a criar consciência por esses caras, porque se vocês pararem para pensar, as pessoas também não tinham direitos trabalhistas naquela época, né? Então, se antes os caras trabalhavam durante o dia inteiro, que era quando tinha sol nas lavouras dos senhores feudais, eles passaram a trabalhar a qualquer momento, 24 horas, 26 horas, crianças trabalhando, aquela loucura toda no início do capitalismo. Não existia limite para os capitalistas naquela época. Não que exista hoje. Mas não tinha limite, as crianças eram semi-escravas, adultos também, as pessoas não conviviam, não tinham mais vida, né? Então, a qualidade de vida foi deteriorando. Então, nem tempo para pensar sobre direitos eles tinham, né? Mas de uma forma ou outra, algumas pessoas passaram a tomar consciência e algumas pessoas que tinham algum capital econômico começaram a pensar por eles, como era o caso do Marx. Ele não era um desses operários, né? O cara tinha dinheiro e começou a ser crítico desse regime. E aí surge, em 1848, o Manifesto Comunista. E aí muitos de vocês devem estar me xingando agora por estar trazendo o Manifesto Comunista aqui, mas estou plenamente embasado por José Afonso da Silva nesse momento. Então, com o Manifesto Comunista, que é um livrinho bem pequenininho, por sinal, que nem era um livro, fundou essa base teórica das críticas às desigualdades daquela época. Ou seja, começou a dizer, olha, por que tem uns tem tanto, outros tem tão pouco, por que a gente não tem direitos trabalhistas, como é que a gente está sendo explorado, de que forma a gente está sendo explorado, até onde vai essa ganância, né? A gente fica como? A gente nunca ganha dinheiro, estamos ganhando tão pouco, nossos direitos vão sendo tolhidos, as mulheres ganham menos que os homens. E surge toda essa crítica do regime liberal burguês. Aí vocês sabem o rumo que a história toma no final disso. E aí a gente tem a Constituição do México em 1917, na verdade, como a primeira Constituição que sistematiza esses direitos sociais, essas críticas como direitos sociais. A gente passou aí por todo esse tempo, e obviamente o Manifesto Comunista ele só vai aqui reunir, agrupar todas essas teorias, né? E a gente tem o Marx e o Engels como principais expoentes, mas tinham outras pessoas também que pensavam junto com eles. E só foram responsáveis por essa sistematização, né, no manifesto. Mas, e aí, os direitos foram evoluindo, enfim. Como a gente falou aqui, em algum momento, que eu já não me lembro qual o slide, tá aqui. Essa luta contra as opressões sociais e políticas, ela é uma luta do próprio ser humano. Então, se aqui a gente vem lutando contra esses monarcas, e aí surgem os burgueses, garantem mais direitos, mas assim, a gente ainda teve pessoas que foram esquecidas nesse processo histórico.
E aí, aqui, nessa crítica e no surgimento de constituições positivando direitos sociais, a gente começa a amadurecer um pouco mais sobre o que seriam os direitos fundamentais do homem, o que seriam os direitos mínimos do ser humano. Ou seja, a gente se libertou de determinadas opressões, mas a gente continuou com outras opressões, ou surgiram novas opressões sobre nós. A Constituição do México, obviamente, ela não rompe com o sistema capitalista. A Constituição do México continua sendo a mesma desde 1917, mas ela sistematiza pela primeira vez na história esses direitos sociais. Se até então a gente só tinha liberdades públicas, né, liberdades mínimas, como direito à liberdade individual, à segurança, à propriedade, a gente diz, olha, as pessoas precisam trabalhar, sim, mas a gente precisa garantir que elas tenham um trabalho digno, a gente precisa garantir que elas tenham direito a descanso, descanso remunerado, coisa que às vezes a gente não tem na quarentena, né? Mas enfim, trabalhando 24 horas ou um pouco menos, mas enfim, finais de semana, acho que tá todo mundo nessa também, vocês também estão nessa. A Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, teve um livro específico sobre direitos e deveres fundamentais dos alemães, que abordou o indivíduo, a sua vida social, vida religiosa, vida econômica e religião. Ou seja, abordar o indivíduo, isso aqui já era feito em larga escala aí por outros países, já tinha sido feito na história. Agora, a sua vida social, o que o alemão tem direito enquanto sociedade, no exercício da sua cidadania face às outras pessoas, né, e face ao Estado, a sua vida religiosa, de que forma ela vai ser exercida, de que forma vai ser garantida contra qualquer tipo de opressão, e o direito à sua vida econômica, à sua subsistência, forma de exploração econômica dentro do Estado, né, democrático de direito, e as religiões. Então, tudo isso aqui faz parte dessa evolução dos direitos fundamentais que outrora eram apenas quanto essas liberdades mínimas, né, as liberdades individuais e baseadas no Estado liberal. Aí aqui a gente começa a dizer, olha, o Estado liberal pode ser legal, mas talvez não seja o ideal para esse século. A gente já mudou um pouco de característica, a gente precisa de um Estado que vá além de garantir o mínimo. E aí é aqui, com o Manifesto Comunista, que isso começa a ser amadurecido. Por isso que é importante citar o Marx e o Engels aqui. E aí no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra, influenciou muitas constituições, inclusive a brasileira de 34, que tinha um título específico sobre direitos fundamentais, embora de 37 tenha acabado com tudo isso pelo regime ditatorial. A Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918 propunha então suprimir a exploração do homem pelo homem e não reconhecia garantias, isso aqui na Rússia, né? Não reconhecia garantias de direitos individuais. E aí já era uma nova roupagem, a galera que comprou a ideia do Manifesto Comunista na Rússia, e aí aplicou aquele regime que no primeiro momento parecia legal, mas depois a gente desembocou para um regime totalitário como qualquer outro, que é igualmente criticável e, apesar de ser de esquerda, não vou corroborar com o que aconteceu na Rússia e outras atrocidades que se dizem comunistas, como na China também. Então é isso. Sequer previa esses direitos individuais, a partir do pressuposto de que tudo seria comum, tudo seria plenamente exercido em sociedade. É o ideal? Não sei. Baixar como que um decreto por uma revolução meio de cima para baixo, né? Seria uma revolução meio que outorgada, e se a gente for pegar o nosso conceito que a gente já está estudando, não sei se dá certo, e como não deu, né? De outros processos que eu estudo
em outras oportunidades, tenho visto que esses processos de cima para baixo, eles nunca são bons. Se a gente conseguiu evoluir bem legal lá na Inglaterra, esses direitos processuais, né? Depois a gente passa para o habeas corpus, a gente faz um acordo com o monarca. Ou seja, esse amadurecimento do Estado e da sociedade, ele me parece muito mais benéfico do que simplesmente baixar por decreto uma revolução e uma declaração dos direitos do povo trabalhador explorado, negando o direito a uma parcela da comunidade, da sociedade, e tentando instituir um novo tipo de regime. Isso não dá certo, como não deu, e eu acho que vai continuar não dando. Eu acho que tem que ser uma evolução própria de cada estado, e obviamente isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser em diálogo e tem que ser um processo democrático. Não adianta baixar a goela abaixo, isso nunca dá certo. Porque sempre vai ter gente satisfeita, vai, tanto no regime democrático quanto em regimes autoritários. Mas a chance de dar errado quando é imposto de cima para baixo, eu acho que é bem maior. Não sei se vocês concordam comigo. E aí logo depois também, levou pouco tempo, teve a Constituição Soviética, só que aí aí eles já desembocaram para o Estado despótico, né, autoritário, e aí o negócio pegou fogo por lá, já não deu certo. E aí, então, no século XIX, as constituições amadureceram, essas ideias iluministas, depois esses direitos sociais, né, garantias mínimas que os indivíduos têm face ao Estado e face a esse novo modelo de opressão, né, essa opressão burguesa. E aí a gente começa a positivar esses direitos. A gente positiva de que forma? Por meio de constituições. Ou seja, se a Constituição, essa ideia de Constituição, né, a ideia de ter uma Constituição como documento máximo do Estado, ele surgiu ali com as grandes revoluções, e principalmente dos pensadores iluministas, a gente traz isso para o Brasil também. E aí a gente vê que até um reconhecimento que a gente não tem internacionalmente, que é a primeira Constituição que previu expressamente direitos sociais, políticos, enfim, foi a Constituição do Império em 1824. Só que aí, obviamente, era para uma galera super restrita, era só a elite do Império Brasileiro em 1824. Tá lá no 179. A inviolabilidade dos direitos civis, políticos dos cidadãos brasileiros. Aí com Z ainda, né? Brasil. meio gringo. Que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, e a garantia pela Constituição do Império pela seguinte maneira: nenhum cidadão pode, com acento no O, ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então a gente viu aqui o que? O princípio da legalidade. Ou seja, só a lei é que vai determinar a obrigação de uma pessoa fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Além dessa liberdade, da segurança individual, enfim. A gente já tinha isso aqui em 1824. De uma forma capenga, né? A propriedade também. Mas é isso, assim, era o que a gente tinha naquela época. Obviamente aqui os escravos não iriam ser considerados, e aí ficava restrito basicamente aos cidadãos portugueses que vieram para o Brasil e que se tornaram brasileiros em determinado momento porque nasceram aqui. Mas em 1824 a coisa era bem diferente. Pararem para pensar, em 1878 que a gente vai abolir a escravidão, e aí só em 1988 que a gente vai reconhecer que a gente errou quando a gente libertou os escravos e reconhece o direito das comunidades quilombolas a terem as suas terras, que quando eles foram libertos eles tiveram que migrar para lá de qualquer forma e tentar garantir a sua subsistência, assim, né?
Então, embora a Constituição brasileira tenha sido a primeira a prever direitos fundamentais, a Constituição belga de 1831 ganhou mais notoriedade e recebeu esse título, esse reconhecimento. De novo, a gente sendo rechaçado. E isso não é síndrome de vira-lata, tá? É fato. Já no século XX, pulando na história, a gente teve duas tendências universais. Uma, o universalismo, aí inspirado principalmente na Declaração Francesa, e outra, o socialismo. Ou seja, o surgimento desses direitos sociais baseados na teoria principalmente marxista, né? Socialista, eles migraram para as nossas constituições. E aí a gente tem o surgimento da Carta das Nações Unidas em 45, né? Com os direitos fundamentais do homem como a questão principal daquela carta. E aí depois a gente começa a adotar a nomenclatura de direitos humanos, né? E isso a gente vai ver mais pra frente como é que a gente usa cada nomenclatura. E aí com a criação da ONU a gente tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um documento diferente da Carta, tendo como princípios básicos, né, o ideal democrático, ou seja, para que a gente tenha estados justos, para que a gente tenha direitos do cidadão garantido, a gente tem que ter estados democráticos de direito. Depois, direitos e garantias individuais. E aí vai na esteira das igualdades, da dignidade, da não discriminação, são direitos e garantias individuais. Direitos sociais do homem, a segurança social, satisfação sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, para além da propriedade, segurança, dignidade, igualdade entre as pessoas e as liberdades individuais, a segurança da sociedade face ao Estado era importante. A forma do seu exercício econômico por cada indivíduo, por cada grupo social, é importante também para ser levado em consideração, inclusive como políticas de Estado, né? A gente vê determinadas embates, principalmente hoje, sobre como que a gente deve permitir ou não a exploração do Estado, do território brasileiro, para um grupo, para outro, quem está sendo negado, a quem está sendo negado esse direito. A satisfação dos direitos econômicos, ela vem positivada na nossa Constituição atual e está lá também na declaração. Tem lá no artigo 30, então, dessa declaração: nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. Ou seja, esses direitos, eles são máximos, vão para além de grupos e indivíduos que queiram interpretar de qualquer outra forma. A interpretação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela deve ser pró-indivíduo, ela deve ser fundamentada em direitos fundamentais. A gente primeiro pensa na melhor forma para o indivíduo, para o ser humano, e depois a gente começa a pensar em formas de mudança, né? A gente não pode... Aqui a ONU foi bastante feliz nesse sentido de não reconhecer qualquer forma de alteração do seu sentido original. Assim, eu acho que é bem importante isso. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela não possui meios de efetivação desses direitos. Aí o José Afonso vem falando. Não é, pois, sem razão que se afirma que o regime democrático se caracteriza não pela inscrição de direitos fundamentais, mas por sua efetividade, por sua realização eficaz. A declaração... O que é uma declaração? São as Nações Unidas, são os Estados soberanos declarando para todo mundo: olha, isso aqui é o mínimo que a gente consegue garantir para as pessoas, para os seres humanos. A partir disso, a gente tem que pensar em como efetivar esses direitos. Então, por isso que a própria declaração, ela não tem como efetivar esses direitos a nível mundial, pelo menos não hoje, né? Pode ser que um dia a gente consiga, talvez, amadurecendo a ideia do que a própria União Europeia faz com a Suprema Corte Europeia, enfim. A gente
puder fazer isso a nível mundial, né? Tem algumas séries de ficção científica que eu assisto que tem, acho que é The Expanse, que existe um futuro bem distópico, inclusive, em que o mundo todo é um país só, é como se fosse um estado só. Ele é regido pela ONU, e aí tem a figura do chefe da ONU, e é um chefe, depois vira uma mulher, a chefe da ONU. E aí que trata de políticas para o mundo inteiro. Aí obviamente tem instituições de poder em cada local, mas as pessoas continuam diversas culturalmente, mas existe meio que uma cultura universal. E aí o embate se desenrola entre já com a colonização de outros espaços no espaço-tempo, enfim, colonização da Lua, Marte e aí por diante, aí desenrola o negócio. Mas a história era que a ONU virou um estado, basicamente. É a ONU que regula todo o planeta Terra. E quem sabe a gente consegue chegar nesse modelo. E eu não sei também nem se é o ideal. Às vezes é muito melhor deixar meio separadinho, segregadinho, cada um nas suas culturas. Que as coisas são bem diferentes de um lugar para outro, né? Enfim. E lá eles continuam em guerra, assim como a gente está aqui. Vários pactos, então, e convenções foram sendo redigidos de modo a assegurar a proteção desses direitos. Então, a gente tem tratados e convenções de direitos humanos que a ONU, por meio seus organismos internos, né, foram redigindo e os países foram assinando e ratificando, de forma que a legislação pátria, a legislação de cada país, ela fosse se adequando ao que dizem essas convenções e tratados. Ainda que determinados artigos, determinados tratados e convenções, eles não sejam delineados especificamente em determinadas leis, mas existem decretos que tornam válidos esses tratados internacionais em território nacional. Ou então a gente faz uma lei especificamente para regulamentar aquele tratado. Também pode acontecer dessa forma. E aí, com toda essa questão da ditadura militar no Brasil, a gente só foi aderir a esses pactos em 92, 4 anos depois da nossa Constituição atual, né? Que o regime ditatorial não gostava muito dessa questão de direitos humanos. Como a gente já viu essa convenção, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que a gente chama de Pacto de São José da Costa Rica, ou de Pacto de San José da Costa Rica, né? Ele é de 69 e é como se fosse a nossa declaração máxima aqui para o nosso Estado americano de direitos humanos. E aí, dentro dessa convenção, a gente cria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz geralmente missões, né? Faz missões no Haiti, faz missões em vários países, inclusive no Brasil, em questão de direitos humanos. Veio para Altamira, no caso de Belo Monte, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive o Brasil já foi condenado umas 2 vezes, eu acho, na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação. Uma foi Belo Monte, eu acho que a outra, não lembro se foi Balbina ou foi Giral e Santo Antônio. Enfim, tem vários países aqui na América do Sul que já foram condenados por violação de direitos humanos na Corte. E é isso também, não tem efetividade em território nacional. É só uma vergonha internacional e aí o país fica meio tipo... Vai pra convenções internacionais e a galera fica olhando assim. E aí, Brasil? Tu tá matando a galera lá e tu quer falar o quê? Quer dar lição de moral aqui? É meio isso, assim. É só chacota e vergonha internacional e puxão de orelha. É o que dá pra fazer também, né? Não dá pra pedir intervenção internacional no Brasil. Então, apesar dos avanços na garantia dos direitos humanos, o continente americano não possui um forte histórico da efetivação desses direitos, para além da consolidação escrita. A gente tem a positivação desses direitos, mas na hora do pega pra capar, a gente sai correndo, prefere garantir determinados privilégios e de uma minoria, prefere garantir grandes obras do que consolidar direitos de povos indígenas, direitos sociais, direitos econômicos e da maioria em prol da minoria, assim. É o que acontece. As constituições, portanto, a gente tem algumas formas de constituição. A gente já viu que a gente vai evoluindo
nesse amadurecimento, né, sobre os direitos fundamentais. E aí as próprias constituições elas vão ganhando nomenclaturas. Na época elas são meramente constituições, mas aí quando a gente olha para o retrovisor da história, a gente começa a ver, poxa, essa constituição aqui ela tem essa e essa característica, aquela outra constituição ela já vem de um outro período, ela propõe outras formas de direitos fundamentais como direitos constitucionais. E aí a gente passa a classificá-las, né? Como constituições liberais, portanto, a gente tem elementos liberais, individuais. Às vezes eu sinto que eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, me puxem a orelha daqui a pouco quando a gente se reunir na videochamada, tá? Então, nas constituições liberais, lembrando aí do que a gente estudou como direitos liberais, os estados liberais mínimos naquela época, e que a gente tem isso ainda até hoje, no caso, né? Nessas constituições a gente tem elementos liberais individuais, que são as liberdades básicas que a gente inaugurou com as grandes revoluções. Então, as liberais típicas, elas não contêm direitos sociais previstos. E aí aqui tem o exemplo dos Estados Unidos e da Bélgica. As liberais com reconhecimento de direitos sociais, a gente já tem algumas outras. Itália, Alemanha, na América Latina, em geral, a gente tem esse modelo. Principalmente ali no Chile, né? Argentina, enfim. Constituições transformistas. Nelas existe essa explícita ou implicitamente proposta de transição para o socialismo democrático pluralista, né? Nesse sentido é o quê? São direitos sociais baseados na teoria socialista, democráticos, ou seja, não são baseados nesses direitos, nesses estados totalitários, que alguns estados socialistas e comunistas se baseiam, e pluralista de tentar entender que o Estado ele não é feito só por um tipo de cidadão, né? Existem várias pessoas, vários grupos distintos em que a gente precisa respeitar cada um deles. Nesse sentido, Portugal e a Espanha são muito felizes e há bastante tempo, assim. E são dois, se vocês até olharem aqui nos exemplos, dá pra ver a diferença. Eu tenho amigos que estão morando em Portugal e na Espanha e acompanho alguma galera que mora lá também. E essa ideia do manter, de certa forma, o capitalismo, mas incluir o socialismo no debate e constitucionalizar isso, pensando, obviamente, em estados democráticos e no pluralismo existente em cada país, que imagina, em Portugal e na França já existe, imagina no Brasil, né? Bem maior. Dá bem certo, assim, dá bem mais certo do que, por exemplo, em outros lugares. Muito embora as pessoas tenham vários direitos garantidos, na Itália, na Alemanha, sejam bastante evoluídos. Mas, quanto a liberdades individuais e a forma de atuação do Estado, eu vejo como mais benéfico essa forma de constituição. Enfim, em Portugal e Espanha eles estão, embora Portugal seja bem pobre, porque não tem muito o que produzir, tá ali, é só uma beiradinha da Espanha, né? Só o que sobrou ali, naquelas brigas imperiais, embora já tenha sido muito poderoso. A galera vive bem lá, vive bem e tem seus direitos respeitados. E assim, eles são basicamente socialistas com características muito fortes, capitalistas também, mas em questão de direitos eles são socialistas. E aí o José Afonso classifica o Brasil como implicitamente, aqui Portugal e Espanha explicitamente, o Brasil implicitamente, Peru e a Guatemala também, aqui na América. Então, o Brasil, pela própria forma e histórico da nossa Constituição, a gente se constituiu como transformista nesse processo constitucionalista. Já as constituições plenamente, puramente socialistas seriam baseadas nesse socialismo real autoritário, né, que é ditatorial em, sei lá, 90% dos casos, me digam vocês aí, se não todos. Algéria, Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã como exemplos clássicos e muito embora eu gostaria de ir para Cuba em algum momento, talvez não seja o ideal. E constituições plenamente ditatoriais, eu já moraria na Espanha, acho que a Espanha é bem de boa.
a gente fui com a Flávia ano passado lá e, assim, fugindo de grandes centros, tipo Madrid, Barcelona já é grande centro, mas é bem mais de boa, assim. A galera é bem diferente de Madrid, assim. É a galera do Mediterrâneo mesmo, do deserto, então o povo é bem diferente. E nessa questão dos direitos fundamentais e liberdades individuais, eu acho que eles são bem mais tranquilos do que outros estados nacionais. Constituições ditatoriais, portanto, não há reconhecimento formal de direitos do homem, nem na dimensão liberal, nem na dimensão social. Gente, vocês estão ouvindo um cachorro aqui da frente, que é um capeta. Odeio esse cachorro. E aí a gente tem, então, nem na dimensão liberal, nem na social, a gente não tem reconhecimento desses direitos. Gana, Camboja, Singapura, que não mencionam ou o fazem vagamente. Os estados árabes, Irã, Egito, Marrocos, têm a afirmação, porém, existe longa exceção, e aí direitos das mulheres principalmente. Constituições, então, cujos direitos individuais e sociais são reconhecidos, porém, dominados por uma estrutura de poder. E aí, o José Afonso, aqui sendo bem crítico, classifica a América Latina em geral nesse modelo. Ou seja, gente positiva, mas a estrutura de poder ela é tão forte que a gente não consegue efetivar. Então, nas nossas constituições, né, nas constituições brasileiras, como que a gente tem a efetivação desses direitos fundamentais? Na Constituição do Império, então, a gente viu que foi a primeira do mundo a positivar, ainda que de forma sucinta, né? E restringindo aí a boa parte dos habitantes do país os direitos fundamentais. E aí tinha um título específico para isso, era das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Constituição de 1891, a gente tinha também um título, Declaração de Direitos. Aí a gente tinha inviolabilidade dos direitos à liberdade, segurança, propriedade, como efetivação, então, positivação desses direitos individuais. Em 34, a gente tinha também os títulos Declaração de Direito, mantendo a da anterior, e da Ordem Econômica e Social, como então positivando uma parte aí então desses direitos sociais que era principalmente voltado ao direito da subsistência, que era a novidade naquela época. Em 37 a gente ignorou direitos fundamentais e garantiu somente a dominação do ditador. 46 tinha o título da Declaração de Direitos, versando sobre nacionalidade, então, cidadania, direitos e garantias individuais. E aí, aqui em 46 já a gente retirou o direito à subsistência, porém a gente garantiu o direito à vida, e aí isso ficou bem expresso, o direito à vida, e os outros direitos individuais que a gente já tinha, liberdade, propriedade, segurança. 67 e a emenda número 1 ou Constituição de 69, conforme o entendimento. A gente tinha, embora em estados, em constituições baseadas dentro da ditadura, a gente tinha o direito à vida, liberdade, segurança individual e propriedade. Não sei para quem, mas estava lá previsto. E tinha os títulos específicos: Declaração de Direito, Nacionalidade, Direitos Positivos, Partidos Políticos, Direitos e Garantias Individuais, Ordem Econômica e Social. Tava tudo lá, só não era efetivado para boa parte da população, né? Mas enfim. E já em 88, a nossa Constituição Cidadã, bonitinha, que é o que a gente tem hoje, a gente dorme abraçado com ela porque ela é legal. Tem então a positivação dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, ordem econômica e financeira e ordem social. Ou seja, já é um modelo super moderno e atual e assim que é inspirador para boa parte do mundo, assim, que a gente conseguiu fazer em 88. Efetivação também é outro papo. Então, quando a gente vai falar da evolução histórica, né, retomando o que a gente já falou na aula de hoje, e
recapitulando então e fazendo uma revisãozinha e abordando alguns conceitos que a gente já falou para fixar. A gente tem essa evolução baseada então nas inspirações de cunho filosófico, né, naquele primeiro momento, até desencadear a revolução de fato, em condições históricas ou reais, né, dependendo do conceito que utilizar. Lá no século XVIII, a monarquia e a expansão comercial era o embate daquela época. Ou seja, tinha o monarca e tinham os burgueses em expansão e ascensão. A gente precisava então garantir, os burgueses precisavam garantir então sua ascensão ao poder de alguma forma, e para isso lutaram para o desaparecimento desse poder absoluto do monarca, para que eles pudessem ascender a alguma posição notória dentro da sociedade, dentro do Estado. As condições subjetivas ou ideais, né, as ideologias que envolveram essa evolução. A base, a gente pode dizer, que tinha uma inspiração filosófica na doutrina cristã. Como assim? Se a gente parar para pensar, não na Igreja Católica da Idade Média, né, mas a igreja, o início da igreja na doutrina cristã do Velho Testamento, enfim, e do Novo Testamento também, quando Jesus vem e abraça leproso, abraça pobre, perdoa ladrão, e aquela confusão causando uma revolução naquela época, até que mataram Jesus porque ele era um cara que perdoava os outros. Naquela época não era permitido isso. Vai perdoar leproso, vai andar com prostituta? Que isso? Que papo é esse? Se parar pra pensar, o primeiro defensor de direitos humanos foi Jesus, né? O primeiro cara que lutou por direitos humanos foi Jesus. Então, aqui a inspiração filosófica, e o José Afonso deixa isso bem claro, e eu tenho isso pra mim há muito tempo também, é que não na igreja da Idade Média pra frente, e hoje eu acho que com o Papa Francisco as coisas também ficaram bem diferentes, mas anteriormente à Idade Média, né, na origem mesmo da igreja e no pensamento principalmente no Novo Testamento, né, porque no Velho Testamento Deus era bem loucão mesmo e matava a galera com afogamentos e coisas. A base ali era do respeito à sociedade, ao indivíduo, tentando garantir direitos de luta contra opressões, né, libertando pessoas da escravidão, enfim. Nessa parte a gente tem que dar completo crédito aqui à doutrina cristã inicialmente. Depois a gente tem a doutrina do direito natural, que era baseado assim, em razões puramente lógicas e racionalistas, ou seja, se é ser humano, tem direito, não importa questões sociais, não importa questões econômicas, políticas, baseava-se puramente em razões dualógicas, vamos dizer assim. Depois a gente amadurece um pouco mais, surge o pensamento iluminista, foca de novo no indivíduo, mas é no indivíduo localizado num centro de disputa pelo poder. E aí já não é puramente racionalista, né? Dizer, é ser humano, tem direito. Não, é um ser humano que ele está sendo dominado por uma estrutura de poder monarquista. E para proteger o ser humano, a gente vai pensar, então, em ideias que garantam direitos mínimos para que ele faça frente à opressão do Estado. E aí surge esses direitos e liberdades individuais, liberais, com foco no indivíduo. Depois a gente amadurece de novo, diz, olha, a gente passou do ponto, o domínio da burguesia capitalista, ele foi além da conta. A gente precisa garantir direitos sociais também. As pessoas têm direito a lazer, felicidade, as pessoas precisam se reproduzir, ter direito para comer, precisa ter comida, precisa ter habitação de qualidade, direito basicamente da dignidade da pessoa humana. E aí a gente admite, olha, o Estado ele não é mínimo. A gente tem um Estado que ele deve intervir em determinados pontos. Então o Estado ele vai ter que intervir no meio econômico e no meio social para regular
o capitalismo selvagem, pegando aí a, a coisa popular, né? O ditado popular. E aí vem o Estado para regular esse exercício exacerbado aí de que quem sabe o Estado, o capital pudesse regulamentar tudo, né? Todas as faixas da vida. E a gente sabe que não é bem assim. E eu acho que isso fica bem interessante até se a gente pensar agora, né? A gente tá todo mundo em casa por medo de uma pandemia, ou a maioria está em casa, quem pode estar em casa, por medo de uma pandemia, adoecer e não ter estrutura do Estado que pudesse ter leito para todo mundo, cuidar de todo mundo, enfim. E aí a gente vê que se depender do capital pelo capital, a gente estaria na rua trabalhando. Porém, a gente precisou de um Estado forte e de vários estados fortes e da ONU, da OMS, todo mundo falando que a gente precisava realmente de um lockdown, precisava trancar todo mundo em casa para que a maioria da população não morresse. A gente já teve algumas pandemias, a gente, obviamente, era um outro mundo, né? Mas a gente precisou de um Estado que intervisse no meio econômico, ou seja, freasse o capital para que a gente não adoecesse de forma coletiva e morresse todo mundo. Então a gente realmente precisa de um Estado que intervenha, precisa. Obviamente tem limites para isso. A gente também não vai fazer como, por exemplo, fez a Rússia, tornou todas as casas, imóveis e tudo público, e aí depois o Estado que vai reger tudo, enfim, aquela confusão toda. Eu acho que também não é por aí. A gente pode conversar muito bem entre esses dois sistemas e propor formas de mudança entre um e outro, essas transições, como a gente viu naquelas constituições que não são puramente socialistas. E que até então vem dando certo, né? Pra gente já finalizando, tem alguns conceitos que são importantes. A gente falou de direitos naturais, que são direitos inerentes à natureza do homem. Esse conceito ele está superado, porque a gente não necessariamente nasce com esses direitos. A gente tem esses direitos adquiridos conforme a gente se relaciona em sociedade. E aí, quando a gente está tratando, por exemplo, em convenções internacionais e tal, tratados internacionais, usa-se muito o conceito de direitos humanos, que são direitos que são inerentes à condição do ser humano e que, assim, poderiam ser muito bem tratados dentro do constitucionalismo, mas por uma questão doutrinária ele é mais utilizado em questões internacionais. Direitos individuais. Eles nos remontam então ao século XVIII, nas grandes revoluções, em que precisava existir esse estado totalitário e tudo mais, em que os indivíduos precisavam se desvencilhar daquela figura monárquica daquele momento. Então os direitos individuais eram aquele primeiro momento de direitos, né, daquela luta por direitos e contra a opressão. Os direitos públicos subjetivos é um conceito que é utilizado no âmbito dos estados liberais, aqui de novo, vinculado a direitos individuais. Ele é subjetivo por quê? Porque depende da vontade do titular em exercê-los. Propriedade, liberdade, segurança. Ele é público subjetivo porque a situação jurídica do indivíduo ela se dá perante o Estado, ou seja, são meus direitos perante o Estado. Ele é subjetivo porque ele é meu e eu exerço como eu quiser. Ele é público porque é o meu direito perante o Estado, frente ao Estado, face ao Estado. Liberdades fundamentais e liberdades públicas. Ele é restrito, porque refere-se somente à parte dos direitos fundamentais existentes atualmente, muito próximo ao conceito de liberdades de direitos públicos subjetivos, tá? E aí, o que a gente usa modernamente, mais adequadamente, é o conceito de direitos fundamentais do homem. Dirige-se a quê? Só ao homem, mulher não? Não, eu também nem gosto de falar do homem, eu prefiro falar de direitos fundamentais do ser humano, acho que é mais homogêneo. Dirige-se então a todos os seres humanos, sem distinção de
cor, classe, raça, gênero, sexualidade, enfim. Nomenclatura que a nossa Constituição adota e é a positivação dos direitos, garantias e liberdades fundamentais. A gente tem algumas características. Esses direitos, eles são históricos, né? Ou seja, são embebidos de historicidade. Porque a sua aparição surgiu na Revolução Burguesa e a partir de então vem evoluindo. Inalienabilidade, quase que eu enrolo aqui, né? Eu enrolei. Inalienabilidade. Intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis. Ou seja, eu não posso dizer esse direito eu não vou, eu não quero, eu não vou exercer. Eu não posso fazer contratos negociando esses direitos fundamentais. São direitos mínimos, básicos, constitucionais. Eles não são negociados em contratos, como algumas pessoas querem que sejam negociados em contratos de trabalho, por exemplo. Imprescritibilidade. Nunca deixam de ser exigíveis, ou seja, depois dos 45 anos as pessoas perdem direitos fundamentais. Ou direito... tipo o Bolsonaro estava falando esses dias, não, vai morrer só quem tem mais de 60 anos, está no grupo de risco, e aí o resto pode voltar a trabalhar. Ou seja, o direito à vida das pessoas que têm mais de 60 anos, eles não são mais exigíveis? Como assim? Então não existe. Quem tem mais de 60 anos continua tendo direito à vida, então não existe isso. A gente tem que cuidar de todo mundo. Lockdown completo. Irrenunciabilidade. Apesar de o indivíduo não exercê-lo, ele ainda existe e não pode ser renunciado. E é basicamente isso, gente. Para não tumultuar vocês com muitos conceitos, com muitas teorias, com muitas ideias, quis fazer primeiro esse apanhado histórico, para que a gente depois comece a tratar especificamente de cada um desses direitos, que vai levar bastante tempo. E talvez a gente tenha que deixar alguns desses direitos de fora, porque senão a gente não termina esse ano essa aula. E é isso. Tá bom? Eu espero vocês daqui a pouco e tragam várias dúvidas, críticas, sugestões e espero que vocês apareçam realmente. Valeu!